Débora Bergamasco, confirmada a informação que a gente trouxe primeiro aqui no CNN 360, Eduardo Girão, senador pelo Novo do Ceará, vai disputar a vice-presidência da República na chapa de Romeu Zema, que é o candidato do Partido Novo. Essa informação foi confirmada oficialmente pela equipe de Romeu Zema, a nossa reportagem. Então, com isso, mais uma chapa já definida. Nós tínhamos Luiz Inácio Lula da Silva repetindo a dobradinha com Geraldo Alckmin, Ronaldo Caiado com Gilberto Kassab, numa chapa pura do PSD, no caso do PT, a coligação com o PSB, o Missão também, chapa pura confirmada com Renan Santos e Coronel Haroldo Medina, e agora mais uma chapa pura. Romeu Zema, candidato pelo Partido Novo, Eduardo Girão, candidato a vice-presidente. Com isso, ele abre mão, como a gente trouxe, de ter colocado o nome como um possível candidato ao governo do Ceará. Ele aparecia na média das pesquisas no agregado em terceiro lugar. Pesquisas que apontam Ciro Gomes, agora no PSDB, como o candidato com maior intenção de voto, e o governador Eumano de Freitas, Ciro Gomes pelo PSDB, Eumano de Freitas pelo PT na segunda colocação. A gente tem visto, né, Romeu Zema mais cedo falou, olha, devemos caminhar mesmo por uma chapa pura e o vice vai ser anunciado até a quarta-feira, mas agora a gente já traz aqui em primeira mão esta informação oficial de que o senador Eduardo Girão, que tem uma trajetória semelhante, né, ou entrou na política ao mesmo tempo que o Romeu Zema, cada um no seu estado. Lembrando, Eduardo Girão foi eleito pelo PROS, o antigo partido PROS, Débora Bergamasco, que teve um momento ali de força no Ceará, inclusive vinculado a um dos irmãos Gomes, o também senador Cid Gomes, chegou a ser do PROS também quando foi ministro. E Romeu Zema, desde sempre, entrou na política pelo Partido Novo quando foi eleito e reeleito governador de Minas Gerais. Eduardo Girão migrou para o Novo, é o único senador a ocupar esse cargo pelo Partido Novo e agora vai para o voo da presidência da República, Débora. É isso. E é interessante, né, Yuri, você estava trazendo para a gente os candidatos à presidência que ainda estão sem vice. E, claro, Flávio Bolsonaro, que está sem vice-presidente, e a gente contou aqui mais cedo que ele falou que até o dia 15 ele vai arrumar o vice. E aí estávamos conversando, eu estava tirando as dúvidas contigo, inclusive, eu acho que vale você explicar para a nossa audiência por que Flávio Bolsonaro tem até o dia 15 para escolher o seu vice, para anunciar seu vice, sendo que o prazo máximo, teoricamente, seria amanhã, dia 5, com o fim das convenções. Os partidos eles precisam fazer essas convenções no calendário eleitoral entre 20 de julho e 5 de agosto, e é nas convenções partidárias que os dirigentes, os delegados, deliberam qual é a posição que o partido vai tomar. Vamos lançar fulano como candidato, vamos lançar Beltrana como candidata, vamos apoiar a candidatura de Cicrano. Pode ser isso, qualquer que seja a decisão. Vamos ficar neutros para dar a palavra da moda das eleições deste ano em relação aos principais partidos políticos, o que explica este maior volume de chapas puras na eleição deste ano, quando em outras disputas a gente estava mais habituado a ver coligações. Um partido indica o titular, o outro partido indica o vice, geralmente compõem regiões diferentes, compõem com gêneros diferentes, um homem e uma mulher, isso era a tônica ali, e este ano a gente está vendo muito mais chapas puras, porque tem muito mais partidos neutros nessa atual disputa. E aí é isso, então o partido não conseguiu configurar nenhuma aliança, nenhuma coligação com nenhuma outra legenda, que é o que está se desenhando, por exemplo, com o PL. Não é obrigatório, o que o partido pode fazer enquanto deliberação de convenção é atribuir à cúpula do partido, à executiva nacional, ao seu comando nacional ou comando do diretório local, no caso de uma disputa estadual, que eles escolham entre os seus filiados o preenchimento das chamadas vagas remanescentes. E aí mais uma terminologia, mais um juridiquês. Porque os partidos, na convenção, eles têm que escolher não só o candidato a presidente, se quiserem disputar a presidência, o candidato a vice, o candidato a governador, também escolhem os candidatos a senador, a deputado federal e deputado estadual. E aí, principalmente nas chapas proporcionais, existem essas vagas remanescentes que podem ser preenchidas depois
do prazo da convenção é indicado pelo partido, que é uma vaga remanescente. E mesmo a vaga de vice pode ficar nessa situação. Daí essa brecha para que tenha-se aí mais 10 dias de articulação, só que aí, não se tendo a coligação formada, o partido acaba olhando para dentro do seu próprio quadro de filiados. Lembrando que também é uma outra exigência legal, 6 meses de filiação a uma legenda para poder disputar uma eleição. Por isso que lá em abril a gente tinha aquele período da janela partidária. Lá naquele momento a gente também, na nossa cobertura aqui da CNN, Débora, trouxemos um programa de balanço da janela partidária, mostrando como é que ficaram reconfiguradas as forças dos partidos, principalmente na Câmara dos Deputados, mas também com os nomes de pré-candidatos que trocam de legenda para disputar por uma legenda ou por outra, aquele cargo majoritário que eles têm como pretensão. E ontem fizemos também o CNN Eleições Convenções, trazendo este balanço e deixando ali o que ainda faltava acertar nesta semana. Apontamos ali que estava caminhando para uma chapa pura de Romeu Zema e agora a confirmação, inclusive com o vice, o senador Eduardo Girão, Débora.